Bem-vindos à disciplina de Métodos Numéricos 1, onde a gente vai aprender técnicas numéricas de soluções de problemas comuns em matemática e física. Por soluções numéricas, a gente entende aqui soluções aproximadas, mas que podem ser aproximadas com um grau de exatidão bastante elevado. Em geral, são utilizados em aplicações bastante práticas e que essas técnicas, na verdade, são muito anteriores à invenção do computador. Agora que a gente está conformado com obter soluções aproximadas, a gente tem que definir quão boa é a aproximação ou quão boa é a solução que a gente encontra para aquele problema. Para essas técnicas, a gente estuda erros. Então, mesmo sendo uma ciência exata, a gente vai ver soluções aproximadas e que, por isso, apresentam erros. Para entender melhor os erros, nós precisamos entender como os números são armazenados no computador, que vai ser a nossa ferramenta durante a disciplina. Nesse vídeo eu falo sobre a representação de números inteiros no computador, como a gente faz operações com ele, e no próximo a gente trata os números de ponto flutuante ou os números reais. Para boa parte dos problemas dessa série, a gente vai utilizar a linguagem C. Então, a parte de representação e as primeiras aplicações, nós vamos fazer uso dessa linguagem para apresentar os casos de interesse. Em particular, a linguagem C, só revisando, ela possui alguns tipos básicos. O tipo char, que são usados para letras ou strings, o tipo inteiro, tipo float e double. Tipos novos podem ser criados, claro, você sempre pode criar tipos em C, mas ainda considerando os tipos básicos, a gente tem essas duas outras propriedades, o unsigned, que pode ser aplicado para o char ou para o int, e o long, que pode ser aplicado para o int ou para o double ou para o float, que na verdade vira um double, ou long double, ou o long double. Tá? Então são algumas combinações, a gente pode ter tipos básicos que são combinações desses que a gente apresenta. Para entender como esses tipos funcionam, nós vamos apresentar aqui algumas das definições que nós precisamos para entender esse processo. A primeira, um byte é composto de 8 bits. Bits é uma abreviatura que representa binary digits, ou dígitos binários. A gente sabe que na base 2, que são os binários a que ele está se referindo, na verdade a gente só deve usar dois dígitos, 0 e 1. Então esses são os dígitos binários ou os bits. O byte é a medida de capacidade e para a gente representar números inteiros inicialmente, como um byte são 8 bits e cada uma dessas posições pode assumir dois valores, ou 0 ou 1, eu tenho dois possíveis valores aqui, com 2 aqui, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então eu posso representar 256 sequências de 0, 1. Que representarão números de 0, que é a sequência que eu estou apresentando, todo mundo 0, até o 255, completando, portanto, 256 números diferentes. Então, um byte pode assumir um valor inteiro entre 0 e 255. São 256 valores diferentes. O 0 na base 2 é representado para números de 8 bits com uma sequência de 8 zeros, e o 255 seria o maior número, que seria a sequência de 8 uns. Essa notação gasta bastante espaço, a gente pode usar a mais compacta, que é a base 16, já que a gente tem de 16 dígitos diferentes, a gente vai precisar só de dois dígitos, de 00 a FF, que é o maior número, ou 255. Então, assim é feita a correspondência entre a base decimal, que a gente está mais acostumado, a base binária e a base hexadecimal. Essa aqui é ótima porque um byte, então, é representado por apenas dois dígitos. Então, relembrando, 8 bits, a gente tem 2 elevado a 8, porque são 8 posições. Variações possíveis são 256. Se você dobra o número de bits, vai para 16. O que você tem é 2 elevado a 16 combinações, o número cresce
né, exponencialmente, que são 75.536 combinações diferentes. Aqui vale lembrar, 1 kilobyte, já que a gente está falando de bytes, não são 1000 bytes, mas são 1024, porque isso é 2 elevado a 10. 32 bits, então, são 2 elevado a 32. Quanto vale esse número? Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2 a 30, ou seja, 2 ao quadrado 4 vezes 2 a 30. Como 2 a 10 é kilobytes, 2 a 30 vai ser quilo, mega e giga. Então, 32 bits é a mesma coisa que 4 GB. Então, números de 32 bits variam entre 0 e 4 GB. 64 bits é 2 a 64, então é 2 a 4 vezes 2 elevado a 60, 16 vezes 2 elevado a 60, então são 6 múltiplos dessa unidade, quilo, mega, giga, tera, e isso vai para exabyte. Então, 64 bits suportam um número de até 16 exabytes. Essas são as definições. Vamos fazer um pouco de prática para entender como que isso, já que eu fiz a associação de bit, byte como unidade de memória, e aqui a capacidade máxima que esses números podem endereçar. Vamos para a nossa prática. Então, o primeiro programa que a gente vai rodar aqui é tentar descobrir qual é o tamanho dos tipos em C, que eu apresentei no primeiro slide. Então, a gente tem o char, o int, unsigned int, long int, float, double e o long double. Esses são alguns daquelas combinações que eu apresentei. Então, vamos rodar esse programa. Aqui está a saída. O tipo char corresponde a 1 byte, o tipo int a 4 bytes, o unsigned int a 4, long int 8, float 4, double 8, long double 16. Esse tamanho em bytes é dado por essa função sizeOf do C, e vale lembrar que esse resultado só dá esse número porque foi rodado aqui na minha máquina. Se você rodar em máquinas diferentes, arquiteturas diferentes, você pode obter resultados diferentes desse daqui. Portanto, esse é um programinha que vale a pena a gente ter guardado para rodar toda vez que vai trabalhar em uma arquitetura diferente. Essa máquina aqui é uma máquina de 64 bits que roda GNU Linux, caso você queira saber por que eu obtive esse resultado. Esses tipos aqui então nos interessam, char com 1, int com 4 e o double com 8, né, que são 8 bytes, exatamente 64 bits. O float, em particular nessa disciplina, a gente pode até eventualmente esquecer que ele existe, porque já que a gente vai tratar com técnicas aproximadas, o double tem maior capacidade, a gente vai ver, tem maior precisão. Agora nós vamos fazer umas experiências com esses tipos char e int que a gente está trabalhando. Lembra que esse vídeo é só sobre os inteiros. Então eu posso chamar uma variável A de D, vou criar um ponteiro ADDR, que é o endereço. A gente lembra do C, para obter aonde A está armazenado, eu uso o E comercial ou o ampersand, esse símbolozinho, e eu vou imprimir aqui qual é o valor de C da variável A, variável caráter, usando %C, que está armazenada no endereço de memória dado pelo ADDR, e o conteúdo dela, eu vou botar aqui de novo, isso é redundante, deve ser o mesmo que A, é um ponteiro para o ADDR. Deixa eu botar aqui para ficar mais bonitinho. Então, rodando, eu tenho D, que está armazenada nessa posição de memória. Nota que tamanho é esse aqui, ó. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos em hexadecimal por conta da quantidade de memória que eu tenho. Isso aqui é uma posição de memória e o conteúdo é D. Então, bate tudo que a gente estava esperando. Se você rodar de novo o mesmo programa, esse número de memória pode variar, porque depende de tudo que está rodando em volta do computador. Se você tentar em casa, provavelmente você vai encontrar um número diferente desse daqui também.
O tipo char, como a gente viu, ocupa 1 byte. Então aqui eu tenho nessa posição o conteúdo D e eu posso querer saber o que tem na posição seguinte a ele. Colocando aqui a DDR mais 1. Agora o D está armazenado nessa referência e o conteúdo da variável no endereço de memória seguinte ao do char é o barra, que não tem nada a ver com a variável, o que mostra que esse D, na verdade, ocupa 1 byte. Até agora está sem graça, isso aqui vai ficar legal se a gente partir para os números inteiros. Então aqui o mesmo programa, o número inteiro, então eu faço uma variável inteira b igual a 3 e um ponteiro para o endereço de memória. Eu faço a DDR ser igual ao endereço onde b está armazenado e aqui eu vou imprimir primeiro o valor inteiro em hexadecimal, usando o %x. O tamanho que ele ocupa em bytes, que vai ser dado pelo size of b, que eu já sei que são 4, está armazenado em um valor de memória e o conteúdo dele vai ser esse daqui. Então é um inteiro 3, de tamanho 4, que está armazenado nessa posição de memória e tem esse conteúdo 3. Vamos tornar a brincadeira mais interessante, vamos botar o B igual a 1027. Vai ficar claro isso por quê. 1027 em hexadecimal dá 403, tá? Lembra que 2 dígitos significam 1 byte. Então o primeiro byte tem 3 e o segundo byte tem 4. O tamanho é 4 bytes, está armazenado nessa posição, aonde o valor armazenado lá é 1027. Até aí nenhuma novidade, funciona igual ao char. Vamos pegar agora, mas isso por que acontece isso com o conteúdo 1027? Que é um número que está além de um endereço de memória, que seria 1 byte. É porque o ponteiro para inteiros também tem 4 bytes. Vamos transformar o ponteiro num tipo char, que a gente sabe que tem 1 byte. Vamos ver agora o que acontece. Observa. Continua com 403, mas o conteúdo agora é 3, porque eu pedi para imprimir só 1 byte de endereço, ou seja, o conteúdo desse endereço de memória e não o conteúdo apontado a partir daquele endereço de memória por um ponteiro inteiro. Tanto que se eu aumentar agora o endereço por uma unidade de 1 byte, eu vou ter o byte seguinte. Dá 403, 4 bytes, o conteúdo agora é 4. Então a gente descobre aqui como que o número é armazenado. Na primeira posição de memória começa o valor mais baixo, na posição de memória seguinte o valor mais alto. Primeiro o 03, depois o 4 em hexadecimal, tá? Isso é que caracteriza essa máquina ou esse processador que eu faço como Little Endian. Ele bota primeiro nas posições de memória os números de ordem mais baixa, digamos assim. É o contrário do que a gente faz quando a gente escreve, que quando você escreve, por exemplo, 120, você escreve primeiro 1, que é da ordem mais alta, depois o 2 e depois o 0. Então o computador escreveria ao contrário. Primeiro o 0, depois o 2, depois o 1. Também existem computadores que guardam dessa maneira, como a gente guarda, e são chamados Big Endian. A brincadeira fica mais interessante quando você coloca, por exemplo, b igual a -1. Vamos botar um número negativo inteiro, porque afinal inteiros também são negativos. Quando a gente roda, olha a representação. Aqui tem FF, 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 FF. Né? Então os dois bytes estão cheios de FF, que a gente já viu que é tudo 1. Então -1 é representado por todos os bits 1 dos 4 bytes. Está armazenada nessa posição e o conteúdo está -1. Aqui eu até esqueci, vamos atualizar aqui. Pegar o primeiro. Também dá -1, porque os 4 bytes têm a mesma, como a gente viu aqui, tem o mesmo valor FF.
tá? Mas por que menos 1 tem uma representação em hexadecimal que é um número mais alto do que 1? 1, por exemplo, vamos botar aqui 1 para confirmar. Se eu rodo com 1, 1 é 1, ou seja, 0,00001, tá? E o menos 1 é FFFFF, que é um número maior, é 256 vezes 256 vezes 256 vezes 256. Que número doido é esse que o computador está me devolvendo? Para isso, vamos ver em detalhes como o computador armazena números negativos utilizando o que se chama de complemento de 2. Para entender como é realizado o complemento de 2, eu escolhi essa operação que é bastante simples. A gente sabe que 1 mais menos 1, isso dá 0. E a representação do 1 é fácil, é 1 e todo mundo 0. A do 0, todos os bits são iguais a 0. Então eu pergunto, que bit deve ter aqui para somar com 1 e dar 0? Se esse cara é 0, 1 mais 0 dá 1, não satisfaz. Então aqui tem que aparecer 1. Então vamos fazer a soma. 1 mais 1 dá 2, estou na base 2, não posso escrever, então dá 0 e vai 1. Esse 1 tem que somar com o que para dar 0? Tem que somar com outro 1, que vai dar 0 e vai 1. E assim por diante, em todos os 8 bits. Se observa que para fazer essa conta tão facilzinha, 1 mais menos 1, eu tive que fazer 8 operações. Então isso justifica por que computadores com palavras maiores, por exemplo, 64 comparado com 32, ou 128 comparado com 64 bits, não são mais rápidos do que os outros com as palavras menores. É por isso que a gente está parado em 64 e ainda não desenvolveu o processador de 128. Para fazer a mesma operação, com 128 bits, você teria que fazer 128 vezes essa operação. E aí seria 2 vezes mais lento e, além disso, gastaria 2 vezes mais memória, porque cada número ocupa 128 bits e não os 64 bits que ocupam atualmente. E por que 64 é melhor do que 32? Ele gasta mais memória, as operações são um pouco mais demoradas, essas operações de soma e subtração, mas existem algumas operações que levam vantagem em utilizar números com palavras maiores, com 64 bits, por exemplo. Eu vou comentar isso a seguir, mas no momento vamos tentar entender como escrever então os números negativos. Eu já sei escrever o menos 1. Como escrever o menos 2? Para escrever o menos 2, vou fazer um raciocínio semelhante, em que 1 mais menos 2 tem que dar menos 1. 1 somado com o que dá 1? Isso é 0. Tá. E 0 somado com o que, já que não tem vai 1, que vai dar 1? Aqui tem que ser 1. E aqui 1, e aqui 1, e aqui 1, 1, 1 e 1. Novamente eu faço as 8 operações e escolho o menos 2. Agora a gente já está pronto para tentar fazer uma fórmula geral. Observa que o menos 1, que é todo mundo 1, é igual ao 0, só que todo mundo invertido. O menos 2 é exatamente igual ao 1, ou exatamente diferente do 1, porque aonde é 1 vira 0 e aonde é 0 vira 1. Essas são as operações de negação, representadas aqui por esse símbolo, e às vezes, e na linguagem C, por um til. Então, menos 1 é a negação do 0, e menos 2 é a negação do 1. Então, menos n vai ser a negação de n menos 1. Tá? Então, assim que a gente representa os números negativos de maneira que a operação de soma não seja alterada por eles. Dessa forma, mais 1 menos 2, que foi essa operação que eu fiz aqui, se você não usa a representação com sinal, eu estaria somando 1 com 254. E a solução é 255. Então essa operação é igual a essa. Dependendo se você usa a representação com sinal ou sem sinal, o signed ou unsigned. As operações que são feitas, levam vantagem quando são feitas com mais bits ao mesmo tempo, são, por exemplo, as operações booleanas, AND, OR e XOR. Essas operações, eu vou botar aqui a tabela verdade e vou rapidamente apresentar. Você precisa de 2 argumentos. Aqui eu vou fazer bit a bit.
Então 0 com 0 dá 0 para o E, 0 e 1 dá 0, e só dá 1 quando 1 e 1 dá 1. É uma operação lógica. Se isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, isso é falso, isso é falso. O ou é quando basta um dos argumentos ser 1, e o ou exclusivo quando um dos argumentos é 1 e o outro é 0. Essas operações são muito usadas em videogame. Por exemplo, o AND, dá para ver que ela registra a colisão no mesmo ponto entre dois objetos. Só quando dois objetos ocupam a mesma posição ou o mesmo bit é que ela dá 1. Então o AND é um detetor de colisão. O OU é um detetor de superposição. Quando alguém está passando lá, não importa quem, naquela posição, então ele dá 1. E o OU exclusivo só pode passar 1, 2 não cabem naquela posição. Essas não são as únicas operações que podem ser feitas com bits ao mesmo tempo. Existem ainda as operações de deslocamento, que eu vou aqui rapidamente apresentar. Você pode deslocar para a esquerda, em que significa pega os números em bits e colocam todos eles uma casa para a esquerda, por exemplo, aqui seria 0101 e acrescenta um 0 na última casa. É o equivalente ao que a gente faz com a multiplicação por decimal, quando a gente multiplica por 10. Empurra todos os algarismos e coloca um 0 na última posição. Da mesma maneira, ou de maneira análoga, a divisão é empurrar na outra direção. Então, deslocar para a direita significa dividir por 2. Vou mostrar como é que essas operações estão relacionadas com as outras. Se você pega dois números binários e quer multiplicar, isso aqui é equivalente a multiplicar 5, que é 2 ao quadrado, mais 1, vezes 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Ou seja, isso aqui é 5 vezes 3. 5 vezes 3 a gente decompõe essa multiplicação em fatores de 2 aqui. Então seria 5 vezes 2 mais 5 vezes 1, que é 2 elevado a 0. 5 vezes 2 elevado a 1 mais 5 vezes 2 elevado a 0. Então 5 vezes 2 eu sei fazer, basta deslocar, e 5 vezes 1 é só repetir um número. Então esse número deslocado fica 101, acrescento 0 aqui, esse dá ele próprio, se eu somar aqui dá 1. Em decimal isso é, como eu vi, 5 vezes 3 ou 5 vezes 2 mais 5 vezes 1. Esse número é 8 mais 2, 10, e esse aqui é 4 mais 1, 5. Então 5 vezes 3 é 10 mais 5, que dá 15. É muito fácil no GCC você descobrir quais são os limites dos números inteiros. Basta você incluir o header limits.h, que ele define várias constantes com esses valores máximos. O mínimo inteiro aí no caso negativo, o máximo inteiro sem sinal ou positivo, claro que o mínimo aí vai ser 0, o máximo do tipo longo inteiro, o longo inteiro, o longo unsigned, e eu pedi para colocar aqui o maior inteiro unsigned, que é o maior número que pode ser representado, multiplicado por 2. Observa, se esse é o maior número representado, o que acontece se a gente multiplica por 2? Então essa é a saída, o máximo inteiro é esse número aqui, da ordem de 2 bilhões, o mínimo é praticamente igual, você observa que o mínimo termina em 8 e o máximo termina em 7. É porque aqui o 0 é considerado como positivo, e aí eu teria a variação de positivos igual à variação de negativos. O sem sinal está menos 1, porque aqui eu botei como D, para imprimir como inteiro. Eu devo usar para imprimir como U. Então agora ele está corrigido para o valor máximo, que é 2 vezes o máximo do inteiro com sinal. O long máximo é esse aqui, então a gente já vê que ele já tem mais do que os 4, seriam 8 bits. O long dá a mesma coisa, tem o mesmo valor. Já o longo sem sinal é o dobro disso, né? E quando eu multiplico por 2, o que acontece? Observa que esse valor
do antigo multiplicado por 2, na verdade só difere aqui na primeira casa. Um é 15 e o outro é 14. É porque esse máximo sem sinal, a gente já viu, é todo mundo 1. Quando você multiplica por 2, você empurra. Então o primeiro 1 é jogado fora e aparece um 0 nessa outra posição. Aí como aparece o 0, o número é par. Então esse é o 15, todo mundo 1, e o 14 é todo mundo 1, exceto o 0. Então a gente já viu como os inteiros são armazenados no computador. É tudo uma questão de bits. Existem operações que facilitam a vida da gente para lidar com isso. E no próximo vídeo a gente parte para o número de pontos flutuantes. Até lá!